pedra dura. A lei foi escrita no coração de carne, no nosso coração, a nova lei. Dom do Espírito. A plenitude da lei é o quê? É o amor. O Espírito, o Deus. Deus é amor. Pentecostes, a colheita da Páscoa. E o que acontece? Eu li para vocês aqui, né, que era celebrada a festa colheita, né, as primícias. E o que acontece aqui em Pentecostes? Em Pentecostes acontece também a mesma coisa. Jesus veio, se encarnou, Jesus passou pela paixão e morte, Jesus ressuscitou. Tudo que Jesus plantou em Pentecostes foi colhido. E não só em Pentecostes, como eu disse aqui no início, foi o início, o começo, porque a colheita é feita até os dias de hoje, será feita até o fim dos tempos. Naquele dia de Pentecostes, terminado, né, a manifestação, eles recebem o Espírito Santo. E o que acontece? Vou ler para vocês aqui agora. Quem foi na missa domingo já pegou, né? Já participou aí da celebração e já pôde acompanhar a leitura. Mas dando sequência aqui ao acontecimento de domingo. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos eles estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho como o sopro de um forte vendaval e encheu a casa onde eles se encontravam. Apareceram então umas línguas de fogo que se espalharam e foram pousar sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E logo após, o que acontece? São Pedro faz uma pregação neste dia, logo após receber o Espírito Santo. São Pedro faz uma pregação. E eu vou ler para vocês aqui nos Atos dos Apóstolos, eu comecei aqui no capítulo 2, agora no versículo 41. Com a pregação de São Pedro, após receber o Espírito Santo, os que acolheram a palavra de Pedro receberam o batismo. E nesse dia uniram-se a eles cerca de 3.000 pessoas. Com a pregação de São Pedro, logo após receber o Espírito Santo, São Pedro converte com a pregação dele 3.000 pessoas. 3.000 pessoas foram batizadas e se tornaram católicos naquele dia. Olha que lindo, que encantador. E aí vocês vão me perguntar, né? Mas, Ocileia, o que tem tudo isso tem a ver com o dízimo? O dízimo, por quê? O que é o dízimo? Olha o que eu li para vocês aqui. O que vem nos ensinar? A Bíblia, desde o começo, a Bíblia vem falar de dízimo. São várias as citações onde nós escutamos, onde nós vemos a Bíblia nos ensinando e falando de dízimo. Dízimo não foi criado pelo padre, dízimo não foi criado pelo bispo, dízimo não foi criado pelo Papa Francisco ou pelos outros papas. Eu li para vocês aqui que no Antigo Testamento era uma comemoração feita exclusivamente pelos judeus, logo após a última colheita do ano, numa forma de agradecer pela comida providenciada por Deus. Eles faziam a festa após a colheita. E aqui nessa festa, eles agradeciam a Deus, levando os primeiros frutos.
trazer as primícias, o que tinha de melhor. Eles louvavam e agradeciam a Deus, faziam a colheita, agradeciam a Deus e levavam aonde? Levavam no templo para agradecer pela colheita. Eles agradeciam. Se vocês pegarem o livro de Êxodo e começarem a ler, vocês vão ver que vão falar e vai explicar antes, e em Deuteronômio também, que eles agradeciam pela chuva. Eles reconheciam que a chuva que veio foi graça e dom de Deus, e por isso eles poderiam fazer, por isso eles estavam fazendo a colheita. E preparavam uma festa linda, onde eles levavam feixes preparados, né? E a Bíblia vai narrando e a gente vai viajando, imaginando, porque eles falam de uma colheita do trigo e se referem ao trigo como campos dourados, né? A gente escuta isso no Pequeno Príncipe, como campos dourados, e a gente fica viajando, imaginando. Então, eles fazem a colheita, reconhecem que o que tem ali, o que eles receberam, é graça de Deus, e vão agradecer e vão levar ao templo os primeiros frutos. Isso, o que é isso? É dízimo. É dízimo, é agradecimento, é reconhecer que se eu recebi, se foi farta a colheita, foi graças a Deus. Não é mérito humano, é mérito de Deus, porque se Deus não manda chuva, se Deus não dá o sol na medida certa, não tem colheita. Não tem colheita. E assim é na nossa vida. Em tudo na nossa vida, se Deus não colocar a mão e a bênção de Deus, não tem prosperidade, não tem felicidade, não tem sucesso, não tem felicidade, vida longe de Deus. E aí, aproveitando, dividindo com vocês, eu aproveitei o dia de hoje para falar um pouquinho por quê. Hoje, quem pôde acompanhar a liturgia aí, viu que a leitura de hoje fala de quê? De dízimo. A leitura de hoje é do livro de Eclesiástico. Capítulo 35. Observar a lei vale mais do que oferecer sacrifícios. E observar os mandamentos é como oferecer sacrifício de comunhão. Retribuir um favor é como oferecer flor de farinha, e dar esmola é como oferecer sacrifício de louvor. O que agrada ao Senhor é afastar-se do mal, e o sacrifício pelo pecado é afastar-se da injustiça. Não se apresente de mãos vazias diante do Senhor, pois tudo isso é pedido pelos mandamentos. A oferta do justo alegra o altar. O perfume dela sobe até o Altíssimo. O sacrifício do justo é aceito, e o seu memorial não ficará esquecido. Glorifique o Senhor com generosidade, e não seja mesquinho nos primeiros frutos que você oferece. Quando oferecer alguma coisa, esteja de rosto alegre e consagre o dízimo com boa vontade. Tudo que a gente faz para Deus, a gente tem que fazer de coração, a gente tem que fazer de boa vontade, com o rosto alegre, porque Deus nos dá com alegria. Tudo que Deus nos dá, Ele nos dá com alegria e com amor. E nós devemos retribuir. Ofereça ao Altíssimo conforme o dom que Ele fez a você. Dê com generosidade segundo suas possibilidades, porque o Senhor retribui a oferta, e Ele em troca lhe dará 7 vezes mais. Essa é a leitura de hoje, a liturgia de hoje. E o que eu gostaria de comentar com vocês? Olha, eu fico
sinceramente, eu fico muito triste com algumas situações que eu vejo acontecer. Eu percebo que muitas pessoas ainda entre nós, elas não têm conhecimento, não sabem o que é o dízimo. E eu já escutei pessoas dizerem até que nós precisamos devolver o dízimo para que a igreja possa fazer caridade. O argumento que a pessoa usou para que nós fizéssemos a devolução do nosso dízimo foi esse: devolva seu dízimo para que a igreja possa fazer caridade e ajudar aqueles que estão precisando. Isso não é dízimo. O dízimo tem 3 missões. A pastoral do dízimo tem, 3 missões, não, 3 dimensões. A pastoral do dízimo tem a dimensão religiosa.